Olá, meu nome é Maria Eduarda. Eu e minha colega Brenda somos estudantes de psicologia aqui na Unisumar Campus Curitiba e nós vamos falar um pouco sobre o nosso último trabalho, que foi um texto sobre a conscientização apropriada sobre o uso de telas responsável. Em 2020, com o início da pandemia da Covid-19, tivemos que ficar isolados em casa devido à pandemia. E com esse isolamento veio a necessidade das crianças mudarem o formato de suas aulas presenciais para o formato online. Então, nós tínhamos suas aulas pelos seus celulares e pelos seus notebooks. Com isso, o uso desses dispositivos aumentou muito nesse ano. Mas, mesmo depois de já ter encerrado a pandemia, o índice de uso de celulares excessivamente e de computadores continuou muito alta e muito recorrente. E isso levantou muitas preocupações sobre a falta que estava tendo essas crianças com outras crianças e com professores. Porque isso afetava, você mostrava que estava afetando o desenvolvimento dela, tanto pessoal quanto cognitivo. Então, afetou diversas áreas, como fala, atenção, imaginação. Outro ponto importante de se ressaltar é o risco, a saúde dessas crianças mesmo. Pois elas não estavam saindo mais para brincar, já que ficavam só dentro de casa com os seus aparelhos celulares, tablets, notebooks, computadores. E como elas não saíam para brincar, elas não se exercitavam. Então, aumentava muito o risco de uma obesidade, de uma diabetes. É essencial ter em mente como objetivo oferecer suporte e orientação a essas crianças, como palestras, vídeos educacionais em forma de desenho animado, né, para explicar de forma lúdica a importância do brincar e do convívio social dela com outras crianças, com seus pais, com seus professores. E desenvolver também rodas de conversa e estratégias para pais responsáveis no sentido de ajudá-los a organizar o uso de tela dessas crianças e adolescentes. Agora eu vou passar a palavra para minha colega Brenda, que irá falar um pouquinho sobre os métodos e concluir essa apresentação. Muito obrigada pela atenção. Olá, meu nome é Brenda Fernandes e como a Maria falou, o nosso trabalho trata sobre o uso consciente de telas, especialmente por crianças e adolescentes que ainda estão no seu estágio de desenvolvimento. Por isso é importante que muitos pais que não são nativos digitais, que não sabem mexer em tablets, celulares, eletrônicos direito, sejam conscientizados para que eles possam estabelecer limites a esses filhos quanto ao uso de telas. E muitos ainda sequer dão um exemplo aos próprios filhos, seja porque estão no celular ou no computador trabalhando, ou porque chegam do trabalho cansados e só querem mexer no celular, ao invés de brincar com o filho, proporcionar a ele outras atividades para fazer, a não ser só ficar naquela tela, na televisão, no celular, jogando ou fazendo alguma bobagem, ao invés de estar estudando, praticando outras atividades. Por isso, é necessário ensinar a esses pais responsáveis quais os perigos de deixar o uso irrestrito das telas para suas crianças, ensiná-los como e por que estabelecer esses limites, para que eles entendam a real importância. Existem aplicativos que monitoram o uso das redes, que bloqueiam certos sites, que estabelecem limites de tempo. Tudo isso pode ser usado a favor da educação. Esse assunto é muito relevante aqui em casa, como em qualquer outro lar com uma criança. Em seguida, irei mostrar um desses exemplos. Para falar sobre esse tema, eu trouxe o meu primo Davi. Davi, quantos anos você tem e em que série você está? Eu tenho 9 anos e estou no 4º ano. Davi recentemente foi na pediatra, que recomendou uma lista de coisas para ele melhorar a questão da ansiedade. Entre elas foi diminuir o tempo do celular para 2 horas e praticar atividade física. Davi, como você se sentiu em relação a isso? Fiquei muito bravo na hora. Por quê? Porque só 2 horas é muito pouco. E o que você faz quando não está no celular? Eu monto um avião de papel, eu monto Lego, leio livro, brinco com a gatinha. E durante a pandemia, como foi o uso do celular e a escola? Eu ficava o dia inteiro e a gente não estudava, não tinha aula online. Aí só quando depois da pandemia que voltou até as aulas presencial. Davi é um exemplo entre muitas crianças que passam pela mesma coisa. Durante a pandemia, tiveram uso irrestrito do celular, de telas, e que hoje em dia não possuem um limite, porque não teve uma especialista, uma médica, para informar os pais de estabelecer esse limite de tempo e influenciar os filhos a fazerem outras coisas fora das telas. Para concluir, é bom frisar que não existe só o lado negativo das telas, que devemos focar no que realmente importa, que é essa criança, esse adolescente, e o que ele busca, que é conexão. Ele precisa de afeto, olhar cara a cara nesse adulto. Então, mesmo que essa conexão venha através da tela de uma televisão, por um filme, o que importa é o tempo que você passa com a sua criança. Então, mesmo que você trabalhe o dia inteiro, que não tenha tempo, algum tempo ali que você mesmo estaria no celular, estaria vendo a série que você gosta, o filme que você gosta, busque estar com a sua criança, com o seu adolescente, para que ele veja em você também um exemplo. É isso. Obrigada pela atenção.